Prezados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de São José, o operário, São José, esposo da Virgem Maria, o pai adotivo do menino Jesus. E hoje celebramos o dia do trabalho, o trabalho que é uma realidade santificada por Deus. Deus santifica o trabalho, porque o próprio Deus iniciou tudo por meio de suas mãos. Deus também criou o mundo, como nós vimos na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis. Deus também criou o mundo, construiu este mundo, realizou também uma obra, um trabalho. Vejam então que o trabalho, a dignidade do trabalho, não está simplesmente no profissionalismo, na técnica. A dignidade do trabalho não está no fazer as coisas, no executar as ordens que nos são dadas, as obrigações que temos. Tudo isso faz parte, sim, do trabalho, mas a dignidade do trabalho está em cooperar com a obra de Deus, com a obra da criação. Essa é a maior obra que Deus coloca em nossas mãos, que é a construção de um mundo, de uma sociedade melhor. E este mundo e essa sociedade que nós queremos construir, primeiramente é preciso construir o homem, a pessoa. Por isso a grande obra de Deus é o homem. Deus, depois de ter criado todas as coisas, Ele criou o homem e a mulher, deu-lhes dignidade, colocou tudo sob os seus cuidados, tudo submeteu-se a eles. Então vejam que de tudo aquilo que Deus criou, a obra maior de Deus foi o homem. E esta obra Deus a elevou. Ele elevou a dignidade do homem ao enviar o seu Filho ao mundo, que assumindo em tudo a nossa condição, menos no pecado, se fez em tudo igual a nós. E nós estamos dentro desse tempo pascal, estamos celebrando a ressurreição de Jesus, a vida nova. Jesus também participou da obra criadora de Deus. Jesus também é aquele que vem para recriar a obra que Deus fez e que foi corrompida pelo pecado. Jesus é aquele que vem para recriar a obra de Deus e vem para elevar esta obra, que somos nós, a uma dignidade superior, ainda mais superior. Se já na criação Deus nos havia feito superior a todas as outras criaturas, agora por meio do seu Filho Jesus Cristo, Deus nos elevou à dignidade de filhos de Deus. E é por meio de Cristo que nós também nos tornamos seus filhos. Por isso, o Senhor espera também de nós a nossa cooperação, a nossa colaboração na obra, ou em toda a obra que fazemos. Ele espera que nós, de certa forma, coloquemos um pouco de nós, daquela dignidade que nos foi dada e na qual nós devemos também realizar todas as coisas, toda a obra. Rezávamos no salmo de hoje: ó Senhor, fazei dar frutos o trabalho, o labor de nossas mãos. Certamente o maior fruto que nós podemos dar em nossos trabalhos são os frutos que verdadeiramente permanecem. Esses dias ainda eu dizia para alguém: o trabalho na sua parte técnica, profissional, isso qualquer um pode fazer, não é? Quando eu tenho um determinado trabalho,
para uma determinada pessoa, um determinado funcionário, ele vai e faz aquele trabalho. E por melhor que ele faça, se um dia ele deixar de trabalhar naquela empresa, se um dia ele deixar de fazer aquele trabalho, alguém irá substituir. É verdade. E alguém irá fazer a mesma função que ele faz. Talvez não tão bem quanto ele, porque ainda não tem aquilo que nós chamamos de experiência. Mas com o tempo ele vai adquirir a experiência que o outro tinha, e talvez será tanto quanto, até melhor que o outro. Mas o trabalho no que tange a essa técnica, a esse profissional em si, ele é igual para todos, e ele não faz tanta diferença. Agora existe o fruto, fazei dar frutos o labor de vossas mãos. Esses frutos que nós podemos produzir através do nosso trabalho, esse não pode ser substituído. Esse, na verdade, faz muita falta e faz toda a diferença numa empresa, num ambiente de trabalho, seja onde for, até mesmo em nossa própria casa. Todo o trabalho que lá nós fazemos, se nós fazemos com esse diferencial, o simples fato de cuidar de uma casa tem um grande diferencial, que é os frutos que permanecem da obra, do labor de nossas mãos. Que frutos são esses? Caráter, a honestidade, a justiça, o bem, a bondade, a mansidão, a prudência, enfim, os valores, sejam eles humanos, sejam eles cristãos. Esses são os verdadeiros frutos de um trabalho, que Deus espera do nosso trabalho, que Deus espera que nós produzamos por meio do labor de nossas mãos. Esses frutos, sim, eu dizia ainda a essa pessoa, esse é o diferencial de um funcionário, e é verdade. Um patrão, por maiores que sejam as dificuldades pelas quais ele passa, ele vai fazer de tudo para não perder o funcionário que é honesto, o funcionário que de fato o ajuda, que é discreto no seu trabalho. Como é difícil às vezes quando a gente está no ambiente de trabalho e não há ali a discrição, o cuidado, o zelo, o silêncio. Então vejam que o trabalho, os frutos do labor das nossas mãos são aquilo que constitui a obra que Deus fez em nós, que é o nosso caráter, que é a nossa pessoa. Esses são os verdadeiros frutos de um trabalho que permanece. E se nós colocamos isso em tudo aquilo que nós fazemos, em todo o trabalho que nós realizamos, então sim, o nosso labor, o nosso trabalho dará muitos frutos. Hoje nós celebramos São José, o operário. São José colaborou com o seu trabalho para a formação do menino Jesus, do Filho de Deus. Claro que constituiu, deu a ele a oportunidade de aprender uma profissão, a de carpinteiro, e assim Jesus foi chamado. De onde lhe vem essa sabedoria? De onde lhe vem esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Vejam, Jesus aprendeu de José tanto a profissão de carpinteiro, mas certamente também a sabedoria, a justiça, porque a Escritura diz que José, e aliás pouco se diz sobre José nas Sagradas Escrituras, mas o pouco que se diz que era um homem justo, um homem santo, um homem sábio. E Jesus ensinava com sabedoria, claro, a sabedoria do Pai, mas também na sua humanidade. Podemos dizer que a personalidade de Jesus enquanto homem, ele aprendeu de Maria, sua mãe, e também de José. Se Jesus aprendeu a fidelidade ao Pai, foi porque ele amava o Pai, mas certamente também porque teve o exemplo, o testemunho de José, que amou a Deus,
que foi temente a Deus, que obedeceu a Deus, que foi fiel a Deus desde o princípio, sobretudo no momento da encarnação, quando Maria se viu grávida por obra do Espírito Santo. Então vejam, esses valores certamente São José transmitiu a Jesus. Se Jesus é o Filho de Deus feito homem, Jesus também é o homem que se fez Deus e que se revelou a nós, mas este homem formado, este homem também, de certa forma, cuidado por José e por Maria. Por isso, meus irmãos, a igreja venera São José como um grande protetor. São José é considerado o protetor da igreja, porque foi ele quem protegeu de fato o menino Jesus. Foi ele que certamente transmitiu ao menino Jesus os valores de uma pessoa digna, de uma pessoa que verdadeiramente assume, vive e reconhece a sua dignidade, a dignidade também, é claro, de filho de Deus, como Deus assim os criou. Por isso, meus irmãos, neste dia do trabalho, neste dia 1º de maio, invocamos São José Operário, pedimos a sua intercessão, para que juntamente com a Virgem Maria, apresentem a Jesus as nossas súplicas, os nossos pedidos. Hoje especialmente, suplicamos por todos os trabalhadores, pedimos por todos aqueles que têm trabalho, para que possam produzir frutos do seu trabalho, frutos de justiça, frutos de verdade, frutos de honestidade, frutos que verdadeiramente possam permanecer. Quantas pessoas em determinadas profissões têm uma certa responsabilidade sobre a formação do outro, a formação da pessoa, do que o outro pode vir a ser. Então vejam que o trabalho não é simplesmente um trabalho técnico, o trabalho também muitas vezes é o trabalho do cuidado, da proximidade, é o trabalho também do desenvolvimento e de fazer desenvolver o outro na sua dignidade. Por isso hoje nós pedimos a Deus, através da intercessão de São José Operário e da Virgem Maria, por todos os que têm trabalho, para que possam fazer do seu trabalho um verdadeiro caminho de crescimento, de edificação, de desenvolvimento, mas sobretudo também de santificação. E nos lembramos também dos que não têm trabalho, dos que procuram trabalho. Lembramos-nos hoje de tantos jovens que entraram para uma faculdade com um sonho, de um ideal, de poder exercer uma profissão, de poder alimentar-se e alimentar a sua família, ajudar a sua família por meio do fruto do seu trabalho. E quantos se veem hoje muitas vezes desanimados, desestimulados, frustrados, quantos se veem deprimidos. E por isso rezamos também pelos jovens trabalhadores, pelos jovens que ainda não têm trabalho, e rezamos também por todos os desempregados, mas certamente aqueles que mais sofrem pelo desemprego, que são os jovens e que são também os pais de família, aqueles que têm que trazer o sustento para a casa. Certamente uma das preocupações de São José é a preocupação de tantos pais hoje, pais e mães também, claro, mas a preocupação de São José era para trazer o pão a Jesus. E certamente esta é a preocupação hoje de tantos pais, que é o sustento, o pão, que pode vir a faltar, se é que já não está faltando na mesa de tantos filhos. Pedimos a São José, que alimentou o menino Jesus, que conceda a essas pessoas a dignidade do trabalho, por meio da justiça, é claro. Por isso rezamos para que o nosso país concorra sempre mais para a justiça, um país cada vez com menos corrupção e com mais oportunidade para as pessoas.
a fim de que todos possam colher os frutos do labor de suas mãos. Que São José, o humilde artesão, o humilde carpinteiro, interceda por nós, juntamente com Maria Santíssima, a fim de que possamos colher sempre mais os frutos do nosso esforço, do nosso desejo, da nossa vontade de fazer sempre o melhor e de poder assim edificar e ser edificado. Assim seja. Amém.